então nas bases de Floride. A quarta visão de Floride 2015, que é da primazia do sujeito, passa-se a primazia da interação, demanda um olhar o sujeito que faz o uso das tecnologias digitais e das redes de informação e comunicação, cuja construção se dá nas interconexões expansivas, com primazia na comunicação, na interação e nas diversas relações. Esta questão requer analisar o aluno e suas interações coletivas, focando mais na sua comunicação e nos diálogos travados nas comunidades na qual ele pertence do que no próprio aluno. O valor dado ao diálogo e à comunicação também é apontado por Peters, 2006, que passa a valorizar a comunicação com o aluno na primazia para o sujeito e para a aprendizagem. Com isso, percebe-se a mudança no modo de aprender e na educação. A educação sempre tratou da preparação dos indivíduos para seu papel na sociedade. Ao longo da última década, a primazia da educação formal decaiu, porque agora vemos o surgimento de uma aprendizagem que se estende por toda a vida e também uma educação informal. O que aconteceu, na verdade, é que a sociedade está mudando tão rapidamente e há tanto espaço para a inovação e para contribuições individuais que o nosso velho sistema não é mais suficiente. A relação professor-aluno na era construída da comunicação pontual de sala de aula passa a extrapolar o lugar e o tempo educativo, ou seja, após o uso das TEDx, tempo e espaço de atividade profissional se extrapolam, passando a ser exigido diálogos constantes para além das atividades educativas profissionais do professor. Ou seja, a educação passa a tomar um tempo e um espaço individual, sobrecarregando o professor, que já se torna escravo das interações demandadas minuto a minuto. Há dois pontos antagônicos na interação, além do espaço profissional e do tempo profissional, que devam ser destacadas. O ponto negativo se vê na invasão da vida profissional, perpassando a vida pessoal. O ponto positivo, que se vê na possibilidade da aproximação professor-aluno, que oferece oportunidade emocional a bem do ensino e da aprendizagem significativa. Na relação professor e aluno, percebe-se no contrato didático, que já foi referido, que se faz importante meio a restringir, organizar e controlar essa invasão da demanda comunicacional e interativa na vida dos alunos e professores. Saindo da relação aluno e professor e olhando para a construção profissional do professor, a primazia da interação parece ganhar novos contornos, que vem de Libânio, ao reconhecer que a escola é o grupo de profissionais que nela se encontra. Esse grupo se vê na mobilidade permitida pelas TEDx, com as interações que quebram as fronteiras entre o on e o offline e mudam os comportamentos dos professores. Esse comportamento cria modos e relações que admitem as redes como lugar de conhecimento, instituindo novas formas de aprender e ensinar, vivenciando dentro das comunidades de prática a observação, a criação, a organização individual da didática que passa a ser construído com a inserção das comunidades de práticas coletivas, admitindo novos olhares que são lançados aos novos saberes que vão se remodelando, flexibilizando a construção de um grupo
e de uma posição social, política e econômica em composição heterogênea do conhecimento. Aprender e ensinar se misturam na troca de informações, na interação, no novo conhecimento que reconhece o modo compartilhado e dinâmico de se adquirir o saber. Os papéis dos membros da comunidade se nivelam, quebrando a noção de hierarquia de aprendizado em sistema aberto de interação mútuo e global. Esse entendimento passa a fazer parte da vida do professor e pouco a pouco ele começa a perceber que a dialética contida nas comunidades de prática pode elevar o conhecimento e a sua visão individual. Os membros proporcionam reflexão do saber, a partir de seus lugares, que são multiplicados na visão que cada um oferece diante do saber local, remetendo ao conceito de glocal de Robertson, 2000, sugere uma dimensão local na produção de uma cultura global em que o pensar local e global se misturam, construindo um novo pensamento que vai influenciar os sujeitos, o grupo e, posteriormente, reformular as novas interações. Sugere-se a comunidade de prática como exercício de formação continuada do professor, cujo mecanismo de colaboração propicia a formação e a construção do conhecimento na atividade prática do professor, que na dialética com os pares busca o saber atual e contextualizado. Dessa forma, redesenha-se a formação continuada do professor, pois a nova prática didática que se define com a incorporação das TEDx como ferramenta de diálogo entre professor e aluno imersos na cultura digital, pede transformações basilares na construção desses profissionais. Com as comunidades de prática, o cenário profissional mergulhado na cultura digital muda. O exercício da profissão docente requer hoje gestão da atividade docente, portanto, atitude ativa de forma coletiva e colaborativa diante da formação e do comportamento ideal. A função social da educação depende de cada comunidade, que é composta pelos atores educativos. Fidalgo, 2018, em sua pesquisa recente, indica que o gap em que se encontra a educação no mundo não é devido à falta de pessoal docente que faz inovação. A razão pela qual não há transformação é o uso praticamente nulo das experiências feitas por outros professores, o que ele chamou de transferibilidade. As pesquisas ficam confinadas ao micromundo das pesquisas científicas e não transcendem ao macromundo do conhecimento. Pouco adianta o professor pesquisador, em seu escafandro, lançar-se ao mar do conhecimento sem permitir que suas experiências sejam compartilhadas, questionadas, analisadas, criticadas e avalizadas. O uso das TEDx requer fazer parte das experiências docentes, onde a relação e a comunicação tenham conexão em tempo real, criando utilidades para os conhecimentos, desenvolvendo a partir disso instrumentos, meios e mídias disponibilizados para toda a comunidade. Produzir novos conhecimentos adquiridos de experiências compartilhadas e solidificadas nas comunidades de práticas faz com que o agir tenha responsabilidade e benefício para a profissão docente, aumentando o valor sobre ela. Assim, a partir dos 4 pontos
nós montamos um arcabouço que representa o contínuo didático. O contínuo didático requer pensar a didática na cultura digital, para os alunos que vivem na era hiperconectada. Sendo a didática um instrumento de comunicação entre professor, aluno e saber, requer técnica. Sendo assim, apontamos um arcabouço a fim de inovar a prática do professor. Esse é meu desejo. Na última atividade do bloco 4, é sugerido que todos possam enviar-me um e-mail. É importante o feedback, é importante sua colaboração. Estarei aguardando. Assim terminamos nossa conversa. Boa didática para todos.